dia a todos. É a primeira vez que participo nas jornadas aqui em Óbidos e com muito prazer. E então, nós quando falamos agora em crise, que é o tema central destas jornadas, e o tema que me traz aqui é a economia do espírito. E se calhar muita da gente começa a pensar, então nós vamos economizar o nosso espírito? É por engano. Portanto, porque nas questões espirituais, propriamente, nós vamos aqui aprender e lidar um bocadinho com elas, mas vamos fazer um paralelismo entre aquilo que nós aprendemos na faculdade e nas escolas acerca da economia propriamente dita e também fazer um paralelismo relativamente às questões espirituais e comparando-os. E então, toda a gente vai sair daqui a saber muito de economia, designadamente microeconomia, vai aprender contabilidade também, muito mesmo, e depois de aprender essa contabilidade vai pôr em prática espiritualmente, que é isso que nos interessa, fundamentalmente. E então, reparem, a microeconomia, aquilo que nós aprendemos, é a forma como as pessoas escolhem em condições de escassez. Ou seja, se um bem for escasso, nós procuramos ter um determinado cuidado no seu consumo. Mas se ele não for escasso, é evidente que essa preocupação não existe e, portanto, passa a ser um bem que não tem qualquer interesse para as pessoas. Mas o que é escasso para uns, poderá não ser escasso para outros. Vejamos, nós temos aqui em Óbidos, de facto, uma terra maravilhosa, com um ar, com um clima maravilhoso, e, no entanto, ninguém se preocupa com o ar, porque ele não é escasso. Ninguém tem a preocupação. Mas, no entanto, as pessoas do Barreiro, em determinadas alturas, têm que se preocupar com a escassez do ar. E, de facto, esta é uma reação que todos nós devemos ter o máximo cuidado, porque, de facto, em alguns casos, em termos microeconómicos, os bens para uns são escassos, porque, enfim, vivem em condições precárias e, de outra forma, também não pertencem a países desenvolvidos e, consequentemente, não há essa preocupação. E, por isso mesmo, tudo isto deve estar subjacente na nossa vida cotidiana. Vejamos, por exemplo, aqui nós trazemos um exemplo, vocês certamente todos conhecem este senhor que é o Aristóteles Onassis, não é? Que, enquanto vivo, a Grécia passou por bons momentos, porque a marinha mercante, de facto, era extraordinária na Grécia e dava emprego a muita gente. E reparemos que ele, enquanto vivo, a sua fortuna valia vários bilhões de dólares. Portanto, ele podia gastar o dinheiro, enquanto vive, o que quisesse. Porque bilhões para ele não representava quase nada, dado a sua situação financeira. No entanto, ele enfrentava um problema, que era um problema grave, e que, de certa forma, algum de nós virá jamais a sentir. Que era um problema que ele tinha, que era uma miastia grave, uma doença neurológica debilitante e progressiva. Ou seja, para Aristóteles, o dinheiro não era escasso. Ele podia fazer dele o que queria. O que era escasso para ele era o tempo. Era, de facto, a energia e a habilidade física que é necessária para realizar as suas próprias tarefas. E, portanto, isto que vocês poderão dizer, que é que isto tem a ver com o espiritismo. De facto, nós vamos analisar também circunstâncias várias que nos permite o cuidado que temos na utilização dos meios que a própria Terra nos confere, quer seja em micro ou em macroeconómicos. Para quê? Para que nós, numa medida de precaução e de prudência, e principalmente nós revisores oficiais que somos céticos profissionais, ou seja, não acreditamos em ninguém, e porque nós sabemos que lidamos com dinheiro e em tudo em que se lida com dinheiro é evidente que é propenso a muitas situações. E então é necessário ter a tal prudência, o tal ceticismo sensato, porque nós sabemos que há muitas pessoas que, não sendo bombeiros, sabem lançar as escadas e não apagam fogo nenhum.
E por isso nós devemos ter o máximo cuidado perante esta realidade. Portanto, em conclusão deste pensamento, ou seja, a microeconomia é uma ciência que escolhe aquilo que é melhor em termos de escassez, porque essa escassez está sempre presente. E a tarefa dos economistas é, digamos, eu devo fazer isto? Eu devo realizar esta tarefa? Sim ou não? E vem a resposta sistemática. Sim, se os custos forem menores que os benefícios. Não é verdade? Porque eu não estou para perder dinheiro. Portanto, o que é que isto nos leva muitas das vezes? Leva-nos a uma situação de egoísmo. Leva-nos muitas das vezes àquela situação cética em que a importância do dever e das motivações desinteressadas e que dão consolação à pessoa são postas em plano secundário. Isto, de facto, é uma situação que nós devemos ter, a microeconomia nos diz. No entanto, nós devemos pensar e não ter só em conta o aspecto relação custo-benefício, mas sim outros aspectos, mais com medidas preventivas, mais com medidas sustentadas para o futuro, que nos possam garantir o futuro, porque eu estou-me a lembrar aqui de uma pessoa natural da minha terra, que acabou por falecer, tinha uma fortuna enorme, e entretanto a pessoa, quando foram abrir o testamento, e os herdeiros só podiam herdar à quinta geração. É evidente que isto é uma piada, não é verdade? Mas contaram isso, e eu disse, homem inteligente. Ora bem, ele morreu agora, já tem filhos, já tem os netos, bem os bisnetos, bem o entretanto chega ele, vai usufruir daquilo que é ele. Homem inteligente em termos económicos. E eu disse, grande inteligente, vejam bem, a preparação onde vai a imaginação e a arte das próprias pessoas no sentido de realizarem situações ou precaverem-se contra o próprio futuro. E ele não acreditava na reencarnação, porque se ele acreditasse na reencarnação, certamente o faria imediatamente esta situação. E então a conclusão deste pensamento é que muitos economistas e muitos cientistas do comportamento são céticos acerca da importância do dever e de outras motivações desinteressadas. E baseadas nesta opinião, o homo ou é, portanto, eu, ou economicista, não experimenta muitas das vezes o tipo de sentimentos que a maioria das pessoas pode de facto sentir. Ou seja, apareceu uma carteira no chão, ele vai se verbegar, certamente com uma hérnia discal bastante forte, com umas dores acentuadas, mas a preocupação dele é ver o que está dentro da carteira. A preocupação dele não é devolver a carteira, a preocupação dele é de ver o que é que tem a carteira para tirar benefício dele, se ter baixar para apanhar a carteira. E então, ele vai pensar assim desta maneira, será que eu devo devolver a carteira ao dono? Então, se ele pensar só no eu, tiver a teoria do eu, diz, não, eu vou devolver a carteira, mas aquilo que é interessante para o meu eu, para a minha teoria, para o meu modelo, eu vou ficar com o resto e depois devolvo. Ou seja, se lá tiver algum, eu vou ficar com ele depois, porque o sacrifício da minha hérnia discal baixar-se foi muito grande nesse sentido e, portanto, eu, como economista, devo ter esse cuidado e essa prudência. E, portanto, isto leva muitas das vezes, neste tipo de pensamento, este tipo de atitude leva de algumas vezes a ser cético e a cair-se no campo egoístico. Mas, logicamente, que nós analisamos aqui a economia versus visão espírita, esta realidade que acabamos de contar, felizmente, nos momentos que correm, já não são tão frequentes. Ou seja, hoje mais do que nunca, há uma preocupação muito grande nos aspectos altruístas das pessoas. Ou seja, há pessoas que, sem qualquer interesse, doam a medula óssea para as pessoas que necessitam. Ou seja, aquele modelo próprio, o modelo do eu primeiro, a minha relação custo-benefício, eu próprio, micro,
tem que estar sempre em primeiro. Hoje, graças a Deus, e dada a evolução e a teoria do pensamento, e mesmo o sentimento que reside no bem-estar e no conforto que proporciona, muito é superior à satisfação do próprio dinheiro, que a economia muitas das vezes nos traz em tempos de crise. E nós vemos o voluntariado que é constante na nossa sociedade e vemos as pessoas extremamente felizes em termos de escassez a trabalhar, pessoas, enfim, muitas das vezes sem qualquer necessidade a ajudar outras pessoas, e isto demonstra que a nossa sociedade vai evoluir como um todo coletivo, e o próprio indivíduo, como eu, também é obrigado a pensar. Há outras pessoas que empregam muito dinheiro, muito esforço a descobrir, a investigar condições melhores para que as pessoas se sintam mais confortáveis, se sintam, ao fim e ao cabo, como nós falamos, menos deprimidas, para que sintam o conforto do próprio lar, sintam a própria família, e, portanto, tudo isto é uma realidade. Mas o que nós constatamos são algumas situações bem diferentes, não é? E porquê? Porque, reparemos, e para nós compreendermos, vamos analisar aqui uma coisinha que se chama oferta e procura. Certamente todos conhecem, por exemplo, se eu vou comprar, de facto, um fato de Jorge Armani, é porque ele tem condição para oferecer, em termos económicos e em termos de dinheiro. Se uma pessoa vai comprar também um vestido único, vai à procura dele e com certeza que há alguém para oferecer. Mas esta questão da oferta e da procura, se nós analisarmos em termos microeconómicos, ela tem várias flutuantes. Ou seja, tem algumas circunstâncias que residem essencialmente com várias determinantes. O preço é uma das principais. É evidente que eu vou procurar um fato de Jorge Armani se eu tiver condições para o comprar. Se não tiver, é evidente que vou pegar no cartão de crédito, vou comprá-lo e depois mais tarde vai-se ver, não é? E depois, o que é que acontece? A imprudência dessas situações resulta no mal-estar da família e resulta, tem como consequência, enfim, determinadas separações motivadas pela imprudência que a própria pessoa teve em algumas circunstâncias. E permitem-me partilhar com vocês, normalmente à segunda-feira, para o dia começar muito bem, porque normalmente a segunda-feira é sempre extremamente aborrecida, início de trabalho, início de aturar aquelas pessoas que muitas das vezes não gostamos, e então vou tomar um cafezinho. E esse café, onde eu vou tomar o café, tem uma revista que se chama Caras. E então essa revista chama a atenção, porque uma ocasião cheguei lá e vi assim uns reflexos muito lindos, daquelas belezas todas, que há pessoas muito bonitas, mulheres bonitas, homens bonitos, jovens bonitos, aquilo de falar que muitas das vezes ofusca o próprio sol com tanta beleza que eu vejo naquela revista. Então, e eu, como curioso que sou, vou à procura e ver essas mesmas revistas. E vocês dizem, mas porquê? Uma ocasião alguém me perguntou. E eu disse, eu vou ver porquê? Porque vou sentir a dificuldade que estas pessoas têm em serem tão bonitas, serem tão belas e pertencerem ao jet set. Tu tens pena dessas pessoas? Tenho. Já reparaste, e citei este exemplo, a Meche Romero, por exemplo, comprou um vestido lindíssimo, pensando que era único para participar numa festa da sociedade, e acontece aparecer uma outra mulher com um vestido da mesma cor? Já reparaste se ela, por qualquer motivo, o vestido não lhe fica nas melhores condições físicas? Já viste a crítica a que ela é sujeita pelas revistas? E a pessoa começa a pensar. E ele então disse,
E eu não quero ser como elas, porque eu quero ir a qualquer parte e não ser reparado e passar no anonimato e fazer o que se pode. E nós começamos a pensar muitas das vezes, invejamos determinadas situações que são autênticos martírios e autênticas perdas de tempo em termos de escassez e que de algumas formas nos levam a pensar nestas questões microeconómicas, na questão da vivência espírita, no dinheiro e, enfim, nas questões da oferta e da procura. Uma questão que eu também queria focar aqui, embora não esteja aqui, nós vimos aqui estas situações, um aumento da procura levará a um aumento do preço, uma redução da procura levará a uma redução do preço, e todos estes casos que nós conhecemos. Quando houve o referendo do aborto, eu fiquei muito mal impressionado com determinados economistas que foram favoráveis à questão do aborto. É evidente que em determinadas circunstâncias, para as pessoas que não conheçam o espiritismo, é difícil aceitar determinados acontecimentos, como por exemplo uma violação, e dessa violação nasce uma criança, e é evidente que, para quem não conhece o espiritismo, é difícil entender. Mas para um economista, que normalmente conhece a realidade e, portanto, as questões do aborto não é propriamente nessas circunstâncias da violação, não tem somente isso. Qualquer pessoa pode o fazer e sem ninguém saber. Eu, por exemplo, tenho uma filha em casa com 26 anos. Ela hoje, porque, enfim, esta noite se deitou às 4 ou 6 da manhã, teve atos menos previdentes e, enfim, engravidou, pode estar no hospital a abortar sem o saber. Portanto, a lei portuguesa permite este facto. E quando vi os economistas já aderirem a este projeto, a serem favoráveis, eu disse, mas estes senhores, o que é que andam a fazer? Eles estão a querer criar sustentabilidade para o país no futuro ou estão a querer criar condições nefastas para o futuro? E podemos perguntar porquê. E através de um exemplo simples. Vejamos que aqui, eu não sei se é a cidade de Óbidos, se é vila ou se é aldeia. É? Vila de Óbidos. Suponhamos que aqui, na vila de Óbidos, havia uma grande fábrica que só fabricava fraldas para crianças. E a população nacional portuguesa era de 12 milhões de pessoas. E, portanto, os gestores desta empresa começaram a preparar a sua vida no sentido de dizer, ora, o nascimento desta natalidade é tanto, vão nascer tantas crianças, vão ser precisas tantas fraldas, etc. Vamos precisar de tantas pessoas para fabricar e organizam ali um modelo económico para, de alguma forma, criarem emprego, criarem condições e para que o povo aqui da Vila de Óbidos se sinta em equilíbrio e receba o seu salário de alguma forma. É evidente que com o aborto, não se querendo responsabilidades, não se querendo nada, o que é que vai fazer? Vai fazer com que a natalidade baixe. Consequentemente, a oferta das fraldas continua a ser o mesmo. A procura é que vai diminuir. O que é que isto vai gerar? Vai gerar que as pessoas vão dizer, não, eu para subsistir com a minha empresa só vou ter um remédio, é reduzir o pessoal. E eu muitas das vezes não entendo, em determinadas circunstâncias, e vejamos a questão do aborto, que na questão espírita, de alguma forma, deve ser aceitável, em termos económicos, também, porque muitas das vezes, e hoje já se verificou, e o bastonário da Ordem dos Médicos chegou a essa mesma conclusão, que o aborto hoje é mais um método anticoncepcional do que propriamente para que a lei foi criada, mas há intelectuais que assim pensam e que, em vez de criar condições que possam dar sustentabilidade, criam condições para a redução dessa mesma sustentabilidade do país. E o nosso país é fértil em situações das mais diversas que nós
por mais idade que vamos tendo, nunca ganhamos juízo. Mas adiantemos. Agora, vimos estas mesmas consequências e vamos agora ver esta questão. Porquê é que nós estamos em crise? Porque até hoje os empresários, os políticos e as pessoas que governam a economia sempre tiveram primazia o lucro em vez do capital humano. E então, quando uma empresa baixa os seus lucros, o primeiro pensamento que as pessoas têm é: onde é que nós podemos reduzir custos? Pessoal. Logo imediatamente. É o primeiro pensamento. E eu agora pergunto: não será que não haverá outras alternativas? E nós temos tantos exemplos. Aqui, apesar vocês todos tiveram conhecimento que houve aqui um determinado negócio entre Portugal e a China, que foi a venda da EDP à China. E entrou para lá um senhor que até já foi ministro da Economia, eu não digo o nome, porque toda a gente, ninguém o conhece, não vale a pena citar o nome, e que foi para lá para um cargo de gestão ganhar uma determinada importância. Todos nós sabemos que esse senhor, sem aquela importância, já não precisava daquilo, porque ele já não conseguia gastar aquilo que efetivamente tinha. E eu pergunto: o que é que ele vai fazer àquilo que vai lá buscar? Ou vai ser como o outro que vai só fazer um testamento para herdar até à 7ª geração, porque na condição dele ele certamente vai precisar de muitas gerações para vir aqui. E a gente questiona-se perante esta realidade e começamos a analisar: e então, e porquê é que essa pessoa, e permitem-me uma piada, já que tem que comprar uns sapatos bem largos, porque senão daqui a um bocado a cova vai absorver o corpo físico, não é? E já não vai gastar o que tem. Porquê é que essas pessoas não pensam noutras alternativas e não pensam no capital humano em vez do lucro? Porquê é que em alternativa não se pensa nas consequências derivadas de uma má gestão em que se pensa só no lucro e não se pensa nas pessoas? Porquê é que os políticos não obrigam, por exemplo, em determinados contratos que fazem com determinadas empresas, dizerem assim: não, aqui o que impera primeiro é o capital humano? E porquê? Se nós analisarmos, dizendo assim, nós analisamos as consequências do desemprego, da instabilidade, etc. E ontem tivemos a oportunidade de ouvir aqui muita gente a falar acerca da depressão. E como nós pertencemos a uma sociedade, temos uma comunidade, somos um povo viriato, chamemos-lhe assim, ou tugas, como se lhe queira chamar, portanto, temos a nossa obrigação em termos morais e éticos, e espirituais principalmente, de olharmos para uma realidade que a economia nos pode dar, mas ao mesmo tempo dizer: não, eu também tenho uma sustentabilidade futura quando eu for daqui para o lado de lá, porque vão pedir contas. Muito bem. Porque muitas das vezes o Estado poderia dizer assim: eu vou baixar a taxa, vou reduzir a taxa do IRC, mas vocês vão dar primazia ao capital humano. Porquê? Porque o Estado, certamente, mantendo as pessoas a trabalhar, mantendo as pessoas ocupadas, as pessoas vão ficar ocupadas, vai originar menos depressão, vai originar menos vícios e vai originar que aqueles que vão sendo bombeiros, mas que saibam avançar a escada, vão procurar e dizer assim: então eu ganho 800 euros, vou para o fundo de desemprego a ganhar 78%, estou descansadinho, e depois há aí umas coisitas que se fala aí, por exemplo, a Universidade Católica, que a economia portuguesa anda aí numa situação paralela na ordem dos 25%, não reflete a realidade,
Eu ainda vou fazer umas horinhas por fora. Quando eu tiver boa disposição, eu vou refazer minha vida. E ele diz, eu agora vou aturar os outros. São os tais bombeiros. São as tais pessoas que não sendo bombeiros, mas sabem lançar a escada e pensam naquilo que nós falámos no início, no eu. Não falam naquilo que é mais importante, ou seja, no convívio, no contacto com a sociedade e dos distúrbios que provocam precisamente essa mesma sociedade. Isaías, 5 minutos. 5 minutos. Então vamos avançar um bocadinho. E então, é evidente que enquanto nestas circunstâncias a caridade, a fraternidade não estiverem bem presentes, é evidente que nós não vamos a lado nenhum. Tem que estar muito bem presente. Avancemos mais um bocadinho. Reparem, vamos passar agora um bocadinho, muito rapidamente, para a questão do mercado das virtudes. Nós falamos da oferta e da procura no mercado. E nós aqui também temos o mercado das virtudes. Não é? E como será o comportamento da oferta e da procura no mercado das virtudes? Como será em termos de escassez? Como será em termos de satisfação? Nós vimos que o empresário que quando pensa-lhe assim, não há procura, vou reduzir a minha oferta, para que o preço não reduza. No mercado das virtudes será assim? Vejamos. Nós temos, por exemplo, isto são exemplos, é evidente que não existe propriamente um mercado de virtudes. Temos, por exemplo, o mercado da caridade. Nós temos duas variáveis. Estas duas variáveis são tão simples. Vontade e quantidade. Eu digo em aspas porque, enfim, em termos de sentimento, nós não os podemos quantificar em termos económicos e, portanto, mas de qualquer das formas é uma variável. Temos, por exemplo, o mercado da fraternidade. As variáveis também são as mesmas. É a vontade da pessoa e a quantidade. E temos neste mesmo mercado a oferta e a procura. E quem é que dá essa oferta? Deus. E agora eu pergunto assim, alguma determinante que Deus impõe a alguém? Não. Enquanto que nos modelos microeconómicos havia muitas determinantes, os gostos, o aumento da população, o clima, etc., etc., muitos outros fatores que reduziam a oferta de determinados produtos. Por exemplo, as empresas petrolíferas, quando querem aumentar os preços, reduzem a extração de petróleo e aumentam o preço. Quando querem reduzir o preço, aumentam a extração de petróleo. Aqui no mercado das virtudes, a verdade é esta. A oferta não tem nenhuma determinante. É o livre-arbítrio. E então nós vemos aqui um modelo económico que nós utilizamos, que vemos aqui inicialmente uma determinada pessoa neste mercado e tem aqui que inicialmente começa tem uma determinada vontade e tem uma determinada quantidade de procura. E ele aumentou a sua vontade e esta curva deslocou-se para a direita. Significa isto progresso, rapidamente. Isto só depende de quê? Da vontade da pessoa. Porque a quantidade é imensa. E vejamos. Como dissemos, porque é que a oferta não tem determinantes? Porque quem determina é Deus. E porque é Deus que determina, a oferta é infinitamente elástica ou infinitamente rígida, como queiramos chamar. Portanto, está sempre à nossa disposição. A vontade é quem vai determinar. E então vejamos nesta situação. Temos normalmente ali a oferta traçada amarela. Por exemplo, o indivíduo diz assim, tenho uma vontade de V1, que se pudéssemos quantificar isto de sentimento, e ele diz assim, não, eu vou à procura no mercado, por exemplo, da caridade ou de outra virtude, a quantidade que é 1. Entretanto, ele resolve e diz, não, isto deu-me satisfação e eu verifico que não é escasso e isto aqui deu-me condições em que eu me sinto tão bem, não, vou aumentar a minha vontade para V2. E a quantidade que ele vai procurar vai ser Q2. Aumentou a quantidade no mercado das virtudes para sua satisfação, porque estes bens
não são escassos e não têm qualquer determinante, ou seja, o livre-arbítrio. Agora vamos estudar um bocadinho contabilidade. Reparem, todos conhecem estes modelos. O modelo de balanço. Nós temos ali o ativo, que é aquelas empresas, como Porsche Cayenne, por exemplo, é um ativo. As existências é um ativo. Os créditos que eu tenho a receber dos clientes é um ativo. Isaías, lamento, mas tens de abreviar muito um bocadinho rápido, mais, muito rápido. está bem? Só quero dizer isto. E para construir-se e para se ganhar dinheiro, é preciso muito sacrifício e muita dor. No entanto, isto ocasiona situações de falências, insolvências, fechos da empresa, etc. Porquê? Por todas as circunstâncias que nós vamos explicar. E agora vamos perguntar, e na contabilidade divina? Reparem isto. Vamos passar isto. Na contabilidade divina, todos nós sabemos que Deus deu-nos um capital próprio, que é simplicidade, inteligência e o livre-arbítrio. Portanto, e nós vemos que o modelo modificou completamente. Ou seja, não há passivo. Só há ativos, que são as virtudes, e há os capitais próprios que Deus nos deu. E agora, eu vou aumentar aquilo que é meu, que são os capitais próprios, através da aquisição das virtudes que vou alcançando. No mercado, que por exemplo é a terra, onde eu vou alcançar. E reparem, não há dívidas. Seria importante falarmos, por exemplo, de outras situações do endividamento, etc., mas não temos tempo. E esta é uma vantagem. Enquanto que muitas das vezes, na realidade que nós estamos aqui vivendo, é um sacrifício enorme, porque estamos sujeitos a vigarices, estamos sujeitos à desonestidade, estamos sujeitos a muita coisa, nós procurando o mercado das virtudes, nós encontramos situações totalmente diferentes. E porquê é que nós dizemos que não há passivos nas leis de Deus? Porque se nós analisarmos e verificarmos que a doutrina espírita, vemos que este modelo aqui está errado. Porque o Espírito C, na encarnação entre a 3 e a 4, retrocedeu. E todos nós sabemos que não há retrocesso. Ou seja, não há dívidas. Ninguém tem dívidas. Mas muita gente pode perguntar, então e aquele que comete o crime? É verdade. Mas o crime, muitas das vezes, foi compensado por aquilo que ele fez de bem. Pequena escala. Porque, se nós aumentássemos o nosso endividamento perante Deus, é evidente que se iria verificar um retrocesso na nossa evolução espiritual. E, portanto, nós chegamos à conclusão que, efetivamente, Deus não dá dívidas a ninguém. Dá-nos oportunidades. E nós temos, precisamente, aqui este modelo, que nos reflete precisamente isso. E, então, nós, para terminarmos, dizemos, perante as mais diversas tribulações, a divindade apresenta as mais diversas soluções. A satisfação íntima reside na procura da oferta de bens imperecíveis e nunca escassos no mercado das virtudes. No balanço da vida, o indivíduo sempre acumula capitais e nunca se endivida. Obrigado.